Um pouquinho de paciência a vocês, porque é a primeira vez que eu faço como convidado. Então, tá sendo, mas vai dar certo. Vou me apresentar novamente. Sou Carla Barbosa, terapeuta da TRG. Sou terapeuta emocional e hoje vamos falar de um tema, bloqueio emocional, um tema muito bom, muito legal a ser abordado. E você sabe o que é bloqueio emocional? Você sabia que alguns problemas emocionais são causados devido a algum bloqueio que você pode estar sofrendo? E hoje estamos com um convidado especial, Dr. Elias Souza. Eu já vou mandar o convite para ele aqui. Vão me perdoando aí a demora. Mas comente aí se você já ouviu falar sobre bloqueios emocionais. Eu já mandei aqui o convite para Elias, esperar ele aqui entrar. Mas vamos lá comentar. Comente aí se você já ouviu falar de alguns bloqueios emocionais. E se você sabia que alguns problemas emocionais são causados através dos bloqueios emocionais. Pois é, se você não ouviu, você vai ouvir falar hoje, através dessa live, com o nosso convidado especial. Vão entrando aí, gente. Eu estou só chamando o nosso convidado especial. Mas é um tema muito sugestivo, que muitas pessoas sofrem com bloqueios emocionais e não sabem. E hoje nós vamos... Só um momento, Elias. Mandei novamente. Vai dar certo, Elias, vai dar certo. Recebeu o convite? Gente, vão compartilhando, porque assim como alguns já entraram na live e não sabem o que é bloqueio emocional. Compartilhando. Porque coisa boa a gente compartilha. Agora vai dar certo, Elias. Vai sim, com certeza. Então, Elias, se apresente aí para nós. Então, você estava falando aí sobre bloqueio emocional. O Instagram está querendo bloquear a gente, né, Carla? Mas brincadeira, né? Mas, mas tá legal. Na verdade, eu estava ouvindo a Carla falar aí. Eu nem vou tocar naquele assunto que a tela fica preta aqui para mim, não, viu, Carla? Mas continua. Eu queria saber se o pessoal está me ouvindo bem. Você está me ouvindo bem aí, cara? Eu estou lhe ouvindo, Elias. E vocês que estão na live, vocês estão ouvindo direitinho? Fala aí para a gente ter um feedback aí, né? Mas, então, para quem pegou aí e entrou agora, né? Meu nome é Elias Souza. Eu trabalho como terapeuta da TRG, como a Carla também, né? E a minha formação primeira é como psicanalista, mas hoje eu só uso a TRG. E esse assunto que a Carla acabou de colocar aí para vocês, que é o tema da nossa live, é um assunto muito importante, porque tem muitas, mas muitas pessoas travadas, simplesmente travadas por causa do emocional, tá? E esse travamento aí emocional, ele precisa acabar para que a sua vida comece aí, vamos dizer assim, deslanchar, para que a pessoa consiga realmente ter uma qualidade de vida, para que a pessoa consiga sonhar e realizar esses sonhos. Então, esses bloqueios emocionais precisam ser quebrados.
viu, Carla? Sim, com certeza. Então, E assim, muitas pessoas sofrem com esse bloqueio e não sabem o porquê está com a vida, vamos dizer assim, travada, não é verdade? sim, correto. É, tem muitas pessoas que não sabem disso, né, Carla? E tem um. Eu vou dar alguns exemplos. Quem me conhece sabe, eu sou o cara dos exemplos. Então, é muita coisa que acontece no dia a dia que vai travando a pessoa. Mas eu até estava conversando com a Carla hoje que eu falo que o bloqueio emocional ele tem, se não for a mesma coisa, mas ele tem uma ligação muito grande com os gatilhos emocionais. Olha só, entendam bem, gatilhos emocionais e bloqueios emocionais. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui, Carla, um exemplo meu mesmo, um exemplo do Elias. Olha só, quando eu tinha meus 5, 6 anos, não, 5, 6, não, acho que eu estava com 6 anos, foi a primeira vez que eu fui para a escola. Chegando na escola, olha só, muito tímido, muito calado, aquela pessoa assim, bem retraída mesmo, aquela criança que não conseguia dar bom dia para as pessoas. Eu me sentei ali, fiquei quietinho no meu canto e de repente a professora me chamou. E eu fiquei assustado com aquilo. Por que essa professora está me chamando? E ela disse assim: Você está conversando demais, você tem que fechar sua boca, você está fazendo bagunça. E eu fiquei bastante assustado porque eu não conseguia nem conversar. Como é que eu estaria fazendo bagunça? Ela pediu que eu levantasse e me colocou de frente para o quadro. Eu fiquei ali com o rosto para o quadro quase que a aula inteira. Olha só o que aconteceu. Eu tinha meus 6 anos. O tempo foi passando e eu percebi o quê? Eu tinha muito, mas muito medo de falar em público. O que aconteceu ali comigo? Um bloqueio emocional. E esse bloqueio emocional de falar em público começou com o meu primeiro dia de aula. Eu já era travado, tá? Mas não era travado totalmente. Mas após esse episódio, eu me travei. Eu fiquei travado ali e não conseguia falar mais em público. Ou seja, eu tinha esse problema. E muitas pessoas têm esse problema, esse bloqueio emocional aí, de não falar em público. E por quê? Porque muitas coisas aconteceram lá no passado delas. Alguém mandou ela calar a boca. Os pais têm essa mania. Então, você que é pai que está nos assistindo aí, preste atenção no que eu vou dizer. Às vezes você está conversando com a visita, alguém, a criança chega, ô pai, ô mãe, ô pai. Tem pais que falam assim, ô menino, cala a boca, depois você fala, agora não, cala a boca. Ou seja, você está colocando um bloqueio emocional na criança. Essa criança vai entender o quê? Que ela não pode falar quando tiver outras pessoas por perto. E isso vai causar um bloqueio. Quando chegar na escola, tiver que apresentar um trabalho, ó, fica tremendo, com medo de ser repreendida. E isso é o quê? Um bloqueio emocional e vai ficar um gatilho dentro da mente dela. Ou seja, todo bloqueio emocional vai ser impulsionado por um gatilho que você tem da infância, da adolescência, não importa, vai ter um gatilho aí por trás disso tudo aí. É claro que eu estou usando aqui uma linguagem bem popular, uma forma bem simples, para que todos entendam o que é o bloqueio emocional. E eu vou dizer para vocês, eu estou falando aqui de falar em público, mas existe, eu vou falar centenas, centenas de bloqueios emocionais. Ô, Carla, depois você vai me cortando aí, porque eu falo sem parar, tá? Mas olha só, eu estava conversando hoje com a minha esposa e eu falei para ela o seguinte: tem algumas pessoas, inclusive eu conheço aí dezenas, centenas de pessoas que têm medo de se expor nas redes sociais. Eu conheci uma pessoa, foi na semana passada. Na semana passada, eu conheci uma pessoa e eu estava conversando com ela, a gente trocou o WhatsApp, ela é terapeuta também, e eu tive a curiosidade de saber o que essa pessoa faz, qual é o dia a dia dela. Eu falei para ela, você tem Instagram?
Ela tem, para mim, passa aí que eu vou lá visitar seu Instagram. Quando eu cheguei no Instagram, não tinha nada dela. Nada, nada. Então, o que acontece? Eu perguntei para ela, por que não tem fotos, não tem nada sua ali, da sua família, do seu marido, dos seus passeios, essas coisas? Ela disse assim, eu não gosto de me expor. Eu tenho medo de me expor. Sabe o que é isso? Algum bloqueio emocional tem aí. Infelizmente, tem algum bloqueio, precisa desbloquear. Entendem? Porque se a pessoa estiver com gatilhos lá do passado, ela vai arrumar um monte de desculpa para não fazer. Por exemplo, eu dei o primeiro toque aí da questão de falar em público. Quando as pessoas me convidavam para falar em público, a minha desculpa é: não, não gosto, não. Não gosto de me expor. Eu falava desse jeito. Mas, na verdade, eu estava tremendo por dentro. Então, Carla, o bloqueio emocional ele está muito ligado aí a questões de gatilhos de coisas que nós passamos lá no nosso passado, na adolescência, na juventude, não importa. Em algum momento houve esse bloqueio emocional. E a gente não vai citar todos aqui, senão a gente vai ficar a noite inteira, né? Elias, e assim, o bloqueio emocional, nós que somos assim da área, a gente sabe que é uma defesa do inconsciente, não é verdade? Isso, correto. É uma defesa do inconsciente, mas como é que funciona essa defesa do inconsciente? Uhum. Então, Carla, eu não quero fazer desta live uma, vamos dizer assim, uma biografia do Elias. Mas é que eu já passei tanta coisa nessa vida que às vezes eu falo e as pessoas não pensam, nossa, dá para escrever um livro, né? Mas eu acho que todo ser humano poderia escrever um livro da sua história. Mas é isso. Então, o que que acontece? Eu vou falar de um outro bloqueio que eu tive, que eu já tinha o bloqueio de falar em público, né? Aí um belo dia, eu fui lá num curso que estava tendo de primeiros socorros. E nesse curso de primeiros socorros tinha mais ou menos umas 500 pessoas. O médico que estava ensinando os primeiros socorros, ele disse assim: eu vou escolher alguém para vir aqui à frente me ajudar. É claro, eu com meus bloqueios emocionais, com meus gatilhos emocionais lá da época da professora, o que eu fiz? Baixei minha cabeça, com medo que ele me escolhesse. E no meio lá de 500 pessoas, quem foi o escolhido? O Elias. E eu lembro que eu estava com uma blusa amarela, estava chovendo, né? E ele falou assim: vem aqui à frente. E é você mesmo, de blusa amarela. E só tinha eu de blusa amarela lá, né? Hoje eu fico pensando, que blusa é essa? Blusa amarela não combina muito, mas tudo bem. Eu fui lá à frente, todos olhando, tá? E eu passei uma situação constrangedora muito forte mesmo. Porque esse médico pediu que eu deitasse numa mesa e ele começou a explicar. Se alguém sofreu um acidente, você começa tirando a roupa dessa pessoa, vê se não tem algum ferimento, alguma fratura, não sei o quê. Aí ele disse assim: tire os sapatos da pessoa. E quando ele tirou meu sapato, tá, vai parecer engraçado, mas vocês vão entender o que que é isso. Quando ele tirou meu sapato, a meia era uma meia branca e essa meia estava preta, estava suja, estava uma coisa terrível, né? E quando ele tirou meu sapato, ele foi e viu que estava tudo sujo, ele colocou uma luva na mão, foi lá, colocou luva, mas estava com nojo, né? Foi lá, pegou a luva e colocou, e isso já começou a me constranger. E ele disse assim: vocês que estão aqui fazendo esse curso, um bom líder, ele precisa lavar os pés e a meia, tá? É claro que a gente sabe disso. Só que por trás disso tudo, dessa meia suja minha, tinha um contexto que ele não sabia. Eu comprei um sapato para ir neste evento. O sapato era novinho. A meia era novinha, era a primeira vez que eu estava usando aquela meia. Só que o sapato era daqueles mais baratos, né? Então, estava chovendo, a chuva bateu nele, soltou aquela tinta para dentro da meia e a meia ficou preta. Só que o constrangimento foi tão grande para mim, mas tão grande, que eu queria que tivesse um buraco ali para mim entrar e sumir. Eu não queria ficar naquele local. E as pessoas riam, brincavam, né? Hoje eu fico pensando,
que imaturidade, que falta de respeito, que falta de ética desse médico, né? Quase que eu citei o nome dele aqui, que eu até decorei o nome, né? Você falar alguma coisa? Não, não. Pode continuar. Assim. Então, o que acontece? Isso aí acabou me causando outro bloqueio. Eu já vinha de um bloqueio, causou outro, e eu tive sempre muita dificuldade com o público. Quem me vê falando assim em live, ou dando alguma entrevista, ou as pessoas que eu atendo, talvez não pensam, né? Não pensam o que era o Elias algum tempo atrás com o bloqueio emocional. O bloqueio emocional que eu tinha, ele me limitava em tudo. E eu não vou ficar aqui falando do Elias, mas eu conheço pessoas que estão sem um bom emprego, por quê? Porque ela tem um bloqueio emocional. Chega de frente ali da pessoa que vai fazer a entrevista, ela está bloqueada, ela está travada por causa de traumas lá de trás, né? E isso aí, Carla, como você estava falando do inconsciente, para quem vai estar assistindo, na verdade, quem vai assistir depois, nós trabalhamos, nós terapeutas da TRG, eu, a Carla, né? Nós trabalhamos muito com essa questão do inconsciente. Algumas terapias, né? E eu quero deixar bem claro aqui que nós não estamos aqui para falar mal de outras terapias, nada. Nós estamos aqui para falar da TRG. Sim, sim. Mas outras terapias, isso mesmo, então outras terapias elas não acreditam muito na questão do inconsciente e trabalham muito a questão do consciente. Nós da TRG a gente vai no inconsciente, porque é ali que fica registrado tudo. Então eu tenho aqui até um pequeno cérebro, né? Olha só, essa parte de cima do cérebro aqui, que é o neocórtex, a gente conhece ele como cérebro pensante. Aqui tem um cérebro pensante. Eu sabia que às 8 horas eu teria que estar aqui nessa live, né? Às 20 horas de hoje. E eu pensei, eu vou até tirar um cochilo ali. Mas o meu cérebro pensante disse, Elias, e se o despertador do celular não despertar, se acontecer alguma coisa, coitada da Carla, vai ficar sozinha ali fazendo a live, né? Mas quem estava falando isso para mim? O cérebro pensante. Dentro desse cérebro pensante aqui tem o límbico, que cuida das nossas emoções. Mas vamos direto ao ponto. Atrás, bem aqui atrás, né? Não é essa parte não, que isso aqui é o cerebelo, tá? Mas bem perto do cerebelo aqui, nós temos o inconsciente, que a gente chama de cérebro reptiliano. É um cérebro, é como se fosse 3 cérebros em um, tá? É uma parte do cérebro que fica mais ou menos aqui perto da coluna cervical. Então aqui está aqui, né? O neocórtex, o cérebro pensante, o límbico aqui, e o inconsciente está aqui, que é o cérebro que vai nos defender. A função deste cérebro aqui, que fica aqui, é nos proteger. E o nome dele, né, foi dado por um pesquisador, MacLean. Ele dizia que o nome dele, e até hoje a gente acredita assim, que é o cérebro reptiliano. Ou seja, o inconsciente é o reptiliano, que vem de réptil. Um réptil, ele não pensa, ele não sabe das coisas, né? E por ele não saber das coisas, ele tem 2 funções, o réptil: defesa ou ataque. É isso que ele faz. Aí, nós temos esse cérebro. E detalhe, esse cérebro reptiliano, ele não sabe o que é passado e não sabe o que é futuro. Entendam isso. O nosso inconsciente, ele não sabe identificar. Às vezes eu brinco que o nosso cérebro reptiliano, ele é muito inteligente, mas ao mesmo tempo ele é muito burro. Por quê? Porque, poxa, o negócio aconteceu lá no passado, por que que ele está se manifestando agora? É porque quando, por exemplo, alguém que teve um trauma lá na escola, sofreu bullying, quando foi apresentar um trabalho, hoje já não consegue mais fazer o quê? Não consegue falar em público. Mas sabe por quê? Porque foi registrado no reptiliano dessa pessoa, lá no inconsciente dela, ok, que falar em público é perigo. Então, quando alguém chama para falar em público, as pessoas elas começam a ficar tensas. Eu já vi, né? Vou até mostrar aqui para vocês. Pega uma caneta aqui. Olha só. Eu já vi pessoas
Essa caneta bonitinha aqui é da TRG, viu, gente? Olha Tenho, que lindo. Não sei se vai dar para vocês verem. Você tem a sua, né, Carla? Tá aí, né? Pois é, eu tô até com dó de gastar essa caneta, nem estou usando. Mas olha só, eu já vi pessoas com o microfone em mãos para falar em público. Acontece muito no meio evangélico, que tem muitos cantores, né? Começa a observar, mas não com olhar de crítica. Mas alguns pegam o microfone e fica assim, ó, tremendo, de medo. E alguns vêm, segura aqui e fica assim, ó, para lá e para cá, tremendo. Isso é porque provavelmente essa pessoa tem algum gatilho lá atrás que causa esse bloqueio nela. E esse bloqueio emocional aí, eu falei que eu falo muito, viu, Carla? Mas deixa eu explicar essa parte aqui. Esse bloqueio emocional que fica gravado no inconsciente, ele limita a nossa vida. Eu falei de pessoas que cantam, né? Você que está nos assistindo aí, canta, seja na igreja, seja no barzinho, seja na noite aí, quando você fica nervoso, quando você fica estressado, você perde no mínimo aí de 30 a 50% da sua capacidade vocal. Você poderia cantar bem, soltar a voz, mas você tem um bloqueio. De onde está vindo esse bloqueio emocional que você fica nervoso com uma coisa que você gosta de fazer? Pode procurar na sua história que isso está registrado dentro do seu inconsciente. Tem alguma coisa aí que está te bloqueando, né? Até a Fabrícia, ela acabou de comentar aqui, né? Ela disse assim: eu ria e chorava ao mesmo tempo em público. Pois é, acontece isso. Tem pessoas que começam a rir e não param mais. Outras começam a chorar, né? dias, E, oi, nervoso, pode. aí fica tão nervoso, Oi? ri, às vezes chora, não sabe o que faz. Isso aí, Carla, pode ser que tenha algum bloqueio emocional aí por trás disso tudo. Eu digo, né, como terapeuta, que praticamente, não estou batendo o martelo dizendo que é todos, mas praticamente quase todos os bloqueios emocionais têm gatilhos lá do passado que o inconsciente ele gravou. E se ele gravou alguma coisa aí, em algum momento essa pessoa pode ter um problema. A Liliane disse que ela ficava tremendo aí no comentário. Mas, olha só, eu vi uma moça que ela foi cantar. Ela foi cantar numa igreja, eu estava lá nessa igreja, ela pediu para cantar, ela insistiu para cantar. É estranho, né? A pessoa já tem um bloqueio emocional, tem medo, mas ela quer. Alguma coisa é maior do que os bloqueios dela. E ela vai lá e faz tudo errado. Essa moça começou a cantar e ela fez xixi, de tão nervosa que ela estava. O microfone estava assim tremendo, ela não se aguentou ali e fez xixi. Imagina, muitas pessoas vendo aquilo ali, tinha um carpete lá, molhou o carpete. Então, isso aí tem a ver com bloqueio. É claro que eu estou falando de coisas assim, parece até piadas, né? Mas o bloqueio emocional é algo muito, mas muito sério. Esse bloqueio emocional ele pode bloquear a sua vida. Tem pessoas. Oi? É verdade, Elias, ele bloqueia a nossa vida, pode bloquear uma vida, de viver uma vida melhor, né? Eu achei bem interessante você pontuar no trabalho, veja só, no trabalho, não só numa entrevista de emprego, quem sofre com algum bloqueio emocional nessa parte, né, no trabalho, no emprego, veja só, não só na entrevista de emprego, mas quando aquela pessoa tem uma ideia assim muito maravilhosa, que sabe que vai mudar ali o seu trabalho, que ele chega para o seu chefe, apresenta ali a sua opinião, a sua estratégia, né? Ali no seu trabalho, a Isso. sua estratégia. Ele, às vezes, possa ser que ele esteja até mesmo numa reunião, né? No meio de todo mundo ali numa reunião, apresenta a sua ideia pode mudar, ele, na sua mente, não, a minha ideia vai mudar, né? A empresa de 50, ela pode ir para 100, e o que que Isso. acontece? No meio de uma multidão ali, numa reunião, ela apresenta a sua ideia e ali a sua ideia não é aceita, é mal vista. E ali pode também acontecer um bloqueio
na vida dele nessa área. De quê? Dele não apresentar mais nenhuma ideia. Não, não vou apresentar mais nenhuma ideia, não vou dar mais nenhuma opinião, porque eu Perfeito. não vou ser aceito. E o que pode acontecer também, Elias? Ele mudar de emprego, mudar de empresa, e aquela empresa quer a opinião dele, quer as ideias dele, mas o que acontece? Ele está bloqueado Ele fica calado. e não fala, fica calado. Por quê? Porque no seu inconsciente ele recebeu a informação que eu já apresentei uma vez, não fui aceito e ainda passei vergonha porque eu estava, não vou me calar. E impede de quê? Se ele for vamos dizer, eu vou dizer assim, um vendedor, e com essa ideia ele pode virar gerente. O que acontece? Ele está bloqueado, está impedindo de ele viver melhor por causa de um bloqueio. Os bloqueios emocionais, ele vem atingindo a pessoa e vai bloqueando, é o que a gente está falando aqui, bloqueia a vida da pessoa. Tem um comentário aqui de uma pessoa, é um engraçadinho, né? Um tal de Alex Lima aí, brincadeira, Alex é meu amigo, mas ele escreveu aqui, Doutor Elias, Ramiro da Cartucheira poderia ter bloqueado você ou não? Eu tenho certeza que muitos não estão nem sabendo o que o Alex está falando. É Não, porque eu falei ontem. Oi? essa também eu não sei, não. Sabe, não? Então, porque eu falei ontem num podcast que eu participei, eu contei a história do meu encontro com esse tal do Ramiro da Carticheira. Depois vocês procurem aí no Google, que vocês vão entender que era uma pessoa muito procurada, igual aquele Lázaro, né, que estava sendo procurado aí no ano passado, aí aquela confusão toda. Né? Lembrei agora, Elias. Lembrei Lembrou? todo de branco, né? Quando você olhou, você soube que ele estava todo de branco, ele estava sendo procurado. Isso. Você olhou, o rapaz estava todo de branco e realmente era aquela pessoa. Era uma pessoa, né, procurada pela polícia com recompensa. O meu encontro com ele, o Alex, só te respondendo, me bloqueou sim emocionalmente. Bloqueou porque, mas em parte foi bom, né? A gente estava falando aqui do inconsciente, porque o inconsciente registrou aquilo ali. Aí eu me lembro que depois que eu encontrei com essa pessoa, que ele falou que ia comprar algo meu lá e não comprou nada, era um marginal, né? Eu tive outras situações de pessoas me chamando para fazer alguma coisa e eu não fui. Por quê? Eu já tinha aquela experiência. Ou seja, aí já é um bloqueio emocional do bem, né? É claro que é estranho falar bloqueio emocional do bem, mas neste caso aí foi, que aí é o inconsciente agindo. Mas nós estamos falando aqui, e é o tema dessa live, né? Do bloqueio emocional que trava a nossa vida por completo. Então a Carla falou muito bem aí da questão de emprego. Quantas pessoas inteligentíssimas não estão conseguindo sair daquele lugar ali? Ela não consegue, sabe por quê? Porque ela tem medo. Ela tem medo. Talvez, como a Carla disse, em algum momento ele foi dar uma ideia, aquela ideia não foi muito bem aceita, ele vai para uma outra empresa, chega lá, ele tem a oportunidade de apresentar o que ele pensa, mas ele não apresenta. Por que ele não apresenta? Porque ele está bloqueado emocionalmente. E é claro que a gente está falando aqui de trabalho, mas tem um bloqueio emocional também, por exemplo, em relação entre homem e mulher, né? De namoro, de casamento. Eu conheço uma infinidade de pessoas que estão bloqueadas por causa de relacionamento. Boa noite a todos que estão entrando aí, Ana Júlia, a Ruth Berg, um abraço a todos vocês. Então, olha só, eu conheço pessoas que chegaram para mim e falaram assim, Elias, quer saber de uma coisa? Eu não quero saber de homem nunca mais na minha vida. Olha só, nunca mais. Eu vou contar algo aqui, a pessoa não me autorizou não, mas ela é tão amiga minha, tão gente boa, que eu posso contar, tá? Tenho certeza que ela não vai brigar comigo, não. Mas eu falo isso porque ela já me autorizou a falar, então eu posso falar. Ela veio fazer tratamento e ela chegou para mim e disse assim, isso foi no ano passado, Elias, homem nenhum presta. Eu não quero saber de homem nenhum. Logo eu identifiquei o quê? Ela tem um bloqueio emocional. E de onde veio esse bloqueio emocional? Nós descobrimos em terapia.
ela passou por um relacionamento onde a pessoa fez hora com a cara dela, né? Aquela coisa toda, e ela ficou depressiva por causa disso. Causou nela o quê? Um bloqueio emocional. O bom dessa história toda aí que eu estou contando é que ela entendeu que ela precisava de terapia a tempo. E eu não falei nada, né? Fiquei ali na minha, porque eu não poderia chegar para ela e falar assim, não, tem homens aí que prestam, né? Ela estava generalizando, né? Como disse a Ruth aí, né? Generalização. E eu falei para ela assim, não, vamos fazer o tratamento aqui. Eu vou encurtar essa história. Ela tinha um bloqueio emocional em questão de homem, relacionamento. No mês agora de outubro, no dia 12 de outubro, que foi o feriado, foi o casamento dessa jovem. O que Yeah. aconteceu com ela? Ela desbloqueou através de terapia. Ela desbloqueou, conheceu um rapaz, né? E até me apresentou o rapaz virtualmente, né? Nós conversamos. E eu me lembro, né, que ela até falou assim, faz a leitura dele para mim, para ver se ele é gente boa, se ele não vai me magoar, né? Eu falei, tá bom, vou fazer, né? Eu fiz a leitura para ela e realmente é um cara maravilhoso, um rapaz de ouro, né? E eu tenho certeza que ela está muito feliz com isso. Mas ela tinha esse bloqueio, um bloqueio emocional. Ela poderia ter perdido esse rapaz, né? Não ter encontrado com ele, se ela continuasse com esse bloqueio emocional de que o homem nenhum presta, simplesmente baseada em algo que aconteceu com ela no passado. E tem muitas pessoas que estão assim bloqueadas dentro de relacionamentos que nem tiveram relacionamento nenhum. Como que elas bloquearam então? Bloquearam ao ver o pai e a mãe brigando, os pais se separaram e essa pessoa teve o quê? Um bloqueio emocional. É claro que a gente está falando de um bloqueio emocional de se relacionar com outras pessoas, mas também tem bloqueios emocionais. Eu vou fazer uma ligação aqui para ver se vocês entendem. Uma pessoa que perde o pai vai embora, separa da mãe e ela fica ali, ela é criança. Essa pessoa tem grandes chances de se tornar uma dependente emocional. Essa pessoa se tornando uma dependente emocional, ela também tem grandes chances de encontrar uma pessoa que talvez ela nem ame tanto, mas ela quer substituir aquele pai que foi embora naquele relacionamento. Uma suposição que essa pessoa que ela encontrou não seja uma boa pessoa, seja uma pessoa que está manipulando, ela está dentro de um relacionamento abusivo, aquela coisa toda. Ela não consegue sair dali. Por que ela não consegue sair? Porque ela tem um bloqueio emocional causado lá atrás. É por isso que eu falei no início dessa live que muitos bloqueios emocionais têm os gatilhos. Se você for acompanhando a história, lá atrás tem um gatilho. E quando essas pessoas, né, procuram a Carla, procuram Elias, procuram outros terapeutas que estão aqui na nossa live para poder fazer uma terapia, essas pessoas elas desbloqueiam o emocional delas e começa a ver a vida totalmente diferente. Então, você que está nos assistindo aí, se você tem bloqueio emocional, não importa qual seja, tem solução, não tem, Carla? Com certeza. E a solução é terapia. Para viver, eu costumo dizer aos meus clientes, Elias, eu digo que fazer terapia é viver da melhor forma. Não viver conformado com a vida que tem, né? Uma vida, e hoje estamos falando do bloqueio, né? Uma vida bloqueada, né? De oportunidades não vivida através de um bloqueio. Aí quando chega a né, durante a terapia, né, a gente vê toda aquela transformação, né, da pessoa e eles realmente dizem, estou vivendo da melhor forma, não é verdade? Porque o que acontece com os bloqueios emocionais, quando é sofrido bloqueio emocional? Evita passar pelo aquilo, né? Não, eu não vou, é tipo assim, um caminho, não vou por ali porque eu já sei que ali tem tal coisa, então eu não vou desviar. Então, evita viver aquilo. Não é Isso. verdade, Elisa? Porque ficou registrado ali no inconsciente dela algo como se fosse ali um alerta, né? Aí ficou um alerta e ela ficou bloqueada. Ela ficou bloqueada naquele momento ali, né? Olha só como é que funcionam as coisas. Eu poderia contar aqui, viu, Carla, centenas de situações que eu passei aí com essa situação, né? Já até respondendo aqui a Fabrícia,
Sim. No caso seria a baixa autoestima, né? Está ligada a um bloqueio? Está sim, com certeza. Tem origens. Por exemplo, a baixa autoestima, ela tem origens, tá? Tem origem, pode ser origem de perda, situações que ela passou, né? Eu tinha uma baixa autoestima muito grande. Por quê? Porque quando eu era criança, eu escutei uma mulher falando assim, eram dois fatos. Uma mulher falou que eu era feio. Ela não estava mentindo, né? Mas não precisava de falar isso com uma criança. Mas eu não me importo, não. Estou muito feliz do jeito que eu sou. Mas lá, quando eu era uma criança, eu não aceitei muito bem A isso. Eu fui crescendo com a minha autoestima lá embaixo, né? informação, né? Isso, pois é. E depois, quando eu estava um pouquinho mais velho, eu me lembro que uma pessoa falou assim: ah, você não consegue fazer isso, não, esquece isso e tal. E a minha autoestima, ó, só foi descendo. Ou seja, esse bloqueio da baixa autoestima, ela tem raízes. É só investigar. E a terapia TRG, ela age diretamente nesses pontos aí de desbloqueios. Né? Eu costumo dizer que a terapia TRG é como se fosse um antivírus, que vai lá no computador e sai limpando tudo que não precisa dentro do computador, né? E deixa só as coisas boas, mas também é como se fosse uma chave. É uma chave que você coloca ali para desbloquear a pessoa de muitos bloqueios que ela está. Olha só, esses bloqueios, né? Por exemplo, de a pessoa que tem baixa autoestima, ela não consegue, tá? Ela não consegue acreditar que ela é capaz. E com isso ela perde, como a gente já falou aqui, talvez empregos, perde promoção. De repente a pessoa fica aí anos e anos dentro de uma empresa e não consegue progredir. Por que ela não progride? Porque ela tem esses bloqueios emocionais, tem baixa autoestima, insegurança, né? Ela é muito insegura, tem alguma coisa aí que está dizendo, ou melhor, que está registrado dentro do inconsciente dela, que está dando, ó, gatilho. É um gatilho atrás do outro aí. O bacana da terapia TRG, tá? Se você que está nos assistindo não conhece, né? As perguntas chegam, eu fico com a língua coçando para responder. Então, vou responder aqui. A autossabotagem gera procrastinação? Com certeza. Na verdade, Leia, a autossabotagem já é a própria procrastinação. E principalmente a pessoa que tem o bloqueio emocional, ela pensa assim, eu não vou fazer porque pode dar errado, né? Mas eu preciso fazer. Aí ela fala assim, eu vou fazer amanhã. Aí nesse inteirinho ela começa a pensar assim, mas se der errado? Ou seja, ela começa a se sabotar para não chegar lá ao ponto de fazer. Ou seja, está interligada aí, no caso a sabotagem com isso aí. Mas olha só, eu tenho até aqui, né, uma garrafinha, vou até tirar aqui a marca, que eu não vou fazer propaganda de graça não. Mas olha só, na nossa vida é como se fosse uma garrafa dessa aqui, ó, o nosso inconsciente. Vai pingando um monte de coisas aqui dentro, muita coisa. Desde a nossa infância, desde quando a gente estava dentro da barriga da nossa mãe, tem registros. E isso vai só o quê? Só vai enchendo a nossa garrafinha. Tem pessoas que chegam aí com seus 30 anos e ela está toda bloqueada, totalmente bloqueada emocionalmente e não sai do lugar, tá? Boa noite aí o pessoal que está entrando. Ana Paula entrou, né? Ana Paula, minha amiga Ana Paula do Rio de Janeiro. Ana Paula sabe até, olha que coincidência, né? Coincidência não, né? Tudo é guiado por Deus. A Ana Paula que acabou de entrar aí, a Ana Paula ela sabe da minha história quando eu trabalhava num escritório de advocacia. E eu queria fazer uma transição de carreira, eu queria ser terapeuta, que era o meu sonho, mas eu não conseguia. Por que eu não conseguia? Porque eu estava bloqueado. Eu era bloqueado emocionalmente a ponto de pensar assim, se eu sair desse emprego, eu vou passar fome, eu não vou conseguir manter minha família. Essas coisas assim, eram o quê? Bloqueios emocionais que eu tinha dentro da empresa. Quando eu fiz o processo da TRG, olha só que legal. Quando eu fiz o processo da TRG, eu tive coragem de largar tudo para ser terapeuta. Por quê? Eu estava desbloqueado, estava livre, né? Eu sei que muitos não estão, talvez, falar, poxa, isso aí, eu vou passar uma informação aqui para vocês, eu começo a pensar e já falo.
Mas eu tenho 53 anos. Eu posso dizer para vocês que eu comecei a viver tem pouco tempo, tem poucos anos. Sabe por quê? A minha vida era toda bloqueada emocionalmente, toda. Esse emprego que eu falei para vocês aí, eu fiquei 22 anos nesse emprego. Tem muitas pessoas que falam assim, poxa, que legal, você ficou 22 anos em uma empresa só, né? Pois é, eu já tinha ficado em outras 5 anos, aí eu passei para essa outra e fui para outra porque eu fui demitido também. Senão eu teria ficado muito tempo lá na outra. Mas eu não conseguia pensar em outra coisa na vida. Eu sofria, eu era humilhado, ganhava pouco, passava necessidades, mas o bloqueio emocional não me deixava galgar outros rumos, outros sonhos. E eu tenho certeza que muitos que estão nos assistindo podem estar aí com esses bloqueios, bloqueios que precisam ser quebrados, precisam sair disso aí. E a terapia TRG vem com essa proposta, que é ir lá, né, na garrafinha, como eu disse para vocês. Aqui não importa se tem um problema lá quando você foi travado na escola, se foi com o namorado, se foi a professora, se foi o vizinho. Né? A TRG vai vir aqui embaixo. Olha só, tem um negócio de costura aqui que é da minha esposa, tá? Vai fazer um buraquinho aqui embaixo da garrafa. Olha só que legal. Faz o buraquinho e começa a descer tudo que estava aqui. Os traumas, as angústias, as inseguranças, a procrastinação, porque tudo isso são bloqueios emocionais que estão dentro aí da sua mente. A TRG vai vir aí, vai limpar tudo isso aí. Então, né, a Ana Paula aí é minha testemunha, não é nada combinado não, viu, gente? Ela até escreveu aqui, exatamente, foi uma transição linda. Quem poderia imaginar, né? A TRG é maravilhosa. Pois é, Ana Paula, né? Eu mesmo não imaginava, né? Eu não imaginava, vou dizer para vocês aí, há 5 anos atrás que eu estaria aqui falando de terapia com a minha amiga Carla, um excelente terapeuta que eu recomendo, né? Se você quer fazer terapia, porque às vezes a pessoa fala assim, Elias, para você fazer, para fazer terapia com você? Não, eu quero que faça terapia com meus amigos terapeutas. Pode fazer comigo, pode fazer com a Carla, faz com quem você quiser. E o importante é você sair dos seus bloqueios emocionais. Você precisa se libertar disso aí. E os bloqueios emocionais, como eu já disse, estão ligados aí aos gatilhos, né? Você viu que me desbloqueou a minha fala, agora eu falo sem parar, né, Carla? Se você não mandar eu parar, já era. Mas assim, Elias, é muito aprendizado de ouvir. A gente gosta sim de lhe ouvir, muito aprendizado. E o bloqueio, Elias, emocional, como já foi dito, para ser livre do bloqueio emocional, somente com terapia, não é isso, Elias? Me diz uma coisa, a medicação resolve, Elias? Não vai resolver, porque tem pessoas... Oi, deu uma falhada aí. Eu costumo dar exemplo também da garrafa com os meus clientes, né? Os novos clientes que vão chegando, eu também dou esse exemplo também da garrafa. E achei bem interessante a forma que você fez, né? Pegou aquela agulha e esvaziou, foi esvaziando por onde? Por baixo. Por que por baixo? Porque lá no início, vai vasculhando a terapia da TRG, né? Vai vasculhando toda uma vida, né? Porque é que nem você... O consciente é fácil lembrar, né? Do consciente. É tudo aquilo que a gente lembra, né? Mas o inconsciente é algo mais profundo. É onde vai na raiz, né? Como o nosso mestre fala, né? Nosso mestre Jair Soares. Vai na raiz do mal. Não vai, quando chega um cliente para nós, a gente não vamos tratar só aquilo. A gente não, vamos começar lá do início. Por quê? Porque há uma história, né? Há algo vivido. E muitas pessoas dizem, não, mas chegou umas pessoas para mim dizer, não, mas eu quero tratar disso. Eu disse, não, mas vamos começar do começo. Vamos lá no início, né? Tratando do início. E quando chegar a esse ponto, nem sente nem mais dor, né, Elias? Quando a gente tratamento, aquele problema que era do consciente, do agora, nem lembra mais, né? Já não sente mais tanta dor, porque era algo acumulado, não é verdade, Elias? Isso, é acumulado aí na mente, né?
É como a gente está falando aqui, né, Carla? São os gatilhos, né? Eu até uso também, eu gosto muito de usar objetos, né? Esse aqui é meu brinquedo preferido, é esse Lego aqui. Na verdade, meu não, né? Esse brinquedo é do meu filho. Toda vez que ele vem aqui no meu consultório, ele, pai, me devolve. Não, calma, meu filho, um dia eu te devolvo ainda, mas já tem mais de um ano que está comigo. Mas olha só, o nosso inconsciente é mais ou menos como esse Lego aqui. O que seria isso? Essa parte vermelha são as coisas ruins que estão dentro da mente. A parte verde são as coisas boas e o amarelo são as coisas triviais. O nosso inconsciente ele trabalha em forma de empilhamento, vai colocando uma coisa em cima da outra. Só que tem um detalhe: por que eu dividi aqui nessas cores? Porque vermelho sempre é sinal de alerta. Então o que acontece? A pessoa começa a ter um problema, como eu tive lá com a professora que me humilhou, né? Coloca aqui um bloqueio. Olha só, já tem um bloqueio emocional dentro da minha mente. Aí, um dia lá, uma namorada terminou comigo e eu fiquei sofrendo. O que aconteceu? Outro bloqueio emocional. Aí depois o meu patrão me xingou, outro bloqueio emocional. Aí eu já tinha um bloqueio emocional de falar em público, mas eu fui arriscar falar em público e deu tudo errado. Veio um bloqueio mais forte ainda e ficou aqui. A terapia TRG, ela vem com a proposta de fazer o quê? Retirar todos esses bloqueios para que a vida da pessoa volte ao normal. É claro, como eu disse lá no início, a gente não está aqui criticando outras terapias, terapias convencionais, mas olha só, medicamento, como a Carla disse, quando você toma um medicamento, esses sintomas, esses problemas que você sente aqui no vermelho, o medicamento faz isso aqui, ó. Ele tampa o problema. Ele está camuflando. Quando acaba o efeito do medicamento, vai fazer isso aqui, ó. Volta tudo. Ó, olha só, você vai virar uma árvore de Natal, um pisca-pisca e vai ficar no medicamento pro resto da vida. Por quê? Você está só mascarando o problema. Algumas terapias, a pessoa vai lá, né, e diz que se sentiu aliviada com aquele problema, né, que ela estava sentindo. Aí o que acontece? É como se tampasse. Passa 1, 2 dias, volta de novo. Mas por que acontece isso? É porque, olha só, os problemas, os bloqueios são meus dedos aqui, né? Eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de pedir aumento para o meu patrão, eu tenho medo de o rapaz, né, de chegar numa moça para namorar. Tá todos esses bloqueios aqui. Muitas pessoas cuidam dos bloqueios e não é os bloqueios que tem que ser cuidado, ou melhor, os sintomas dos bloqueios. Tem que vir aqui, ó, na raiz. A raiz do problema está aqui embaixo. Então, a partir do momento que você vem, arranca essa raiz, joga fora, o que vai acontecer? Se isso aqui é como se fosse uma árvore, arrancou a raiz, ela murcha. Não vai ter mais esses bloqueios. Então, esses bloqueios aí, eles vêm travando a vida da pessoa. E esse travamento é que deixa a pessoa parada, por exemplo, né? A pessoa está com 50 anos, 60 anos e fala assim, poxa, não fiz nada da minha vida. Ela começa a fazer uma retrospectiva. E ela fala assim, eu não fiz nada da minha vida, não vou fazer mais nada também. Porque ela está tão bloqueada que ela não consegue entender que a idade é só um número lá que está lá na identidade. A nossa, vamos dizer assim, a nossa idade, ela está aqui dentro da mente. Tem pessoas que falam assim, Elias, qual a sua idade? Eu falo assim, olha só, eu tenho uma idade mais ou menos aí de uns 29, 30 anos. Sim, lá na minha identidade está dizendo 53, mas eu tenho uma idade de 29, 30. Por quê? Porque eu estou pensando no meu futuro como, sabe, se eu fosse viver 150 anos. Mas é porque eu fui desbloqueado. Então, você que está nos assistindo, talvez está pensando assim, poxa, mas para mim não dá mais. Às vezes eu fico assim assustado. Tem jovens que chegam aí para mim com 25 anos e falam assim, é porque o tempo está passando, eu estou ficando velho. Nossa, os 25 anos bom, né, para começar a fazer as coisas. Mas o bloqueio emocional causa isso na mente da pessoa, a ponto dela achar que já está tudo acabando, né? E com esse bloqueio emocional vem muitas outras consequências.
Às vezes a pessoa ficou bloqueada. Esse bloqueio, viu, Carla? Eu vou até fazer uma explicação aqui, bem simbólica, mas é o que acontece mesmo. O bloqueio é porque você ficou congelado ou congelada lá no seu passado. Você está congelado lá em alguma situação. Eu sempre uso uma imagem, é uma imagem que está na minha mente. Por exemplo, se for uma mulher, é uma menininha agachada assim, sabe? Segurando as perninhas no chão, congelada, tá ali. Só que essa menininha congelada, paradinha do jeito que ela que está dando os gatilhos, jogando gatilho e bloqueando sua vida. O que você precisa fazer? Terapia. A terapia vai lá nessa menina, vai bater a mãozinha no ombro dela e falar assim, minha filha, chega, tchau, vai embora. Pode seguir seu caminho. Ela vai embora, acabou o bloqueio. É ela que está bloqueando, não deixando você evoluir, não deixa você crescer, não deixa você alcançar os seus sonhos. Então, faça terapia. Se você ainda está em dúvida, eu faço ou não faço? Faça. Principalmente os homens. Homens não gostam de terapia. Homens, parem com isso. Eu sempre digo o seguinte, o cabra que é macho mesmo é o cabra que faz terapia. Porque tem uns que acham, não fazer terapia não, que isso é coisa de mulher. Não é, cara. O cara, quanto mais homem ele é, mais ele quer fazer terapia, sabe por quê? Ainda mais se for casado. Ele fazendo terapia, ele vai ser um melhor esposo, ele vai cuidar da esposa, ele não vai ter preguiça, por exemplo, de lavar a louça para a esposa, ajudar a esposa com as crianças, sabe? Mas o cara às vezes está bloqueado ali naquela vida, eu sou machão, sou aquilo, entendeu? Não, vai fazer terapia, porque senão depois a sua esposa que vai ter que fazer a terapia, porque você está adoecendo ela, tá? Ou seja, vira um bloqueio coletivo, todo mundo bloqueado. Então vamos desbloquear, vamos para frente, né? E a gente precisa disso aí. Tem uma pergunta aí. O bloqueio, Alex, vamos ver aqui. O bloqueio na transição trouxe o que além escassez, medos, o que mais? Fala na transição, Alex? Eu não sei o que você está perguntando, que eu não entendi muito bem, desculpa. Mas... transição de trabalho, de emprego, acho que ele está falando, não, Elis? Mas o bloqueio, sim, o bloqueio antes da transição que eu fiz de carreira, por exemplo, se for o meu caso que ele está perguntando, me trouxe escassez. Eu acho que imagino que seja, viu, Carla? Desculpa, viu, Carla? Eu te falei lá no início, né? Eu não consigo ver a Carla aqui não, tá, gente? Então, às vezes ela pode estar fazendo assim para ir falar e eu não sei, eu estou falando aqui igual o homem da cobra, né? Mas, olha só. Nessa situação aí do bloqueio, viu, Alex? Eu era tão bloqueado que eu não tinha condições. Hoje eu ouvi uma frase, né, de uma amiga nossa lá, o seguinte, aos 5 anos atrás, quando eu queria comer uma pizza com a minha esposa, eu tinha que ir no aplicativo, né, do meu banco lá e fazer um empréstimo de 50, 60 reais, né? Eu fui ontem para uma cidade próxima a minha aqui, Governador Valadares, fui levar meu filho para fazer uma consulta. Eu estou falando da escassez que o Alex falou aqui, né? E a consulta era 450 reais. Tudo bem, já fui, né? Pensando, nossa, consulta cara, mas tem que pagar, né? Para a saúde não tem preço, viu, gente? Aí o que acontece? Fui lá, paguei os 450, aí a médica falou assim, não quer dar uma vacina nele, não sei o que, tal. Poxa, se é para o bem da criança, dá a vacina. Mas quanto é a vacina? Ela, 330. Paguei os 330, né? Aí eu vou pedir aqui uns exames. Levei ele para o laboratório para fazer os exames. 900 reais. Tudo isso aí saindo assim em menos de uma hora. Se fosse há 5 anos atrás, simplesmente eu estaria desesperado, querendo vender moto, querendo vender carro, porque não tinha dinheiro. Era um bloqueio que eu tinha emocional que travava a minha vida. E talvez você está passando por dificuldades financeiras aí, é porque você está travado emocionalmente, não consegue fluir nas coisas que você planeja, não consegue pular, né? Fazer transição de carreira, não está conseguindo. É o bloqueio emocional e que tem solução com terapia. E nós somos suspeitos, eu e a Carla, para falar,
Mas, mesmo sendo suspeito ou não, eu vou ser sincero para vocês. Eu só conheço uma terapia que consegue fazer esse desbloqueio. TRG, que é a É, terapia de reprocessamento generativo, Elias, tá? Porque tem... Pois não, querida, pode falar. e você, hoje você só trabalha com a TRG, mas você é formado, você tem outra formação, não é isso? Mas o que é interessante, como você disse, né? A terapia que resolve é a terapia da TRG. Nós somos suspeitos para falar, porque a gente trabalha com essa terapia. Mas você, como formado em outra em outra formação, né? Mas você tem doutorado em psicanálise, não é isso? Sim. Você é É, doutorado em psicanálise, mas hoje você só trabalha com a TRG. Por quê? Porque sabe correto. que ela é a que vai no mal da raiz, como diz o nosso mestre Jair, não é isso? É isso mesmo. Porque alguns amigos meus psicanalistas, eles ficam bravos comigo, né? Mas eu não importo não, né? Por quê? Porque às vezes eu falo algumas coisas, eu fico igual o Mister M, né? O Mister M fica revelando as mágicas. Mas, tanto o psicanalista como outras técnicas, se você chegar no consultório e falar assim, quanto tempo eu vou levar fazendo terapia para desbloquear? Eles não vão te dar nem previsão. Eles vão falar assim, vai depender de você, não sei o quê. Na psicanálise, eu vou abrir o verbo aqui para vocês. É um terço, sabe? Já foi feito pesquisas, comprovaram isso. É um terço da vida. Ou seja, a pessoa chegar aqui no consultório, eu vou atender como psicanalista, tem até minha plaquinha de psicanalista aqui. E ela tiver 30 anos, eu vou falar para ela assim, lá para os 40 anos de idade aí, talvez você já esteja melhor, né? E nós vivemos hoje numa geração que é a geração do miojo. Todos querem as coisas aí em 3 minutos, que é coisa muito rápida. Só que terapia não pode ser assim. Só que a terapia TRG, em comparação, por exemplo, à psicanálise e outras técnicas aí, que eu não vou citar, ela é breve e um detalhe, eficaz. Eis a questão. Breve e eficaz, em comparação a outras terapias. Então, se na psicanálise você vai levar 10 anos, por exemplo, com a TRG, eu posso te dizer que você consegue fazer. Eu tive casos, né? Eu dei alta com 3 meses. Tive outros casos que foi aí com um ano, um pouquinho mais de um ano. Isso é bem relativo, mas não se compara a você ficar 10 anos numa terapia. E detalhe, eu vou falar isso aqui porque eu experimentei, não é falácias, né? Mas eu fiz 4 anos de terapia direto. Sabe o que é fazer 4 anos sem parar? Chegou um momento que eu não tinha mais condições de pagar a terapia. Eu comecei a vender minhas coisas para poder pagar, mas eu falei assim, eu não vou sair da terapia e continuei. Só que tem um detalhe, não melhorei nem 1%. Nada, não melhorei nada. Todas as vezes que eu ia embora, eu pensava assim, poxa, eu continuo bloqueado ainda, né? Meu emocional está todo bloqueado. E veio a TRG e ó, rápido, né? Como diz os mineiros, rapidinho. Rapidinho já fez o trabalho que tinha que ser feito. Então você que está nos assistindo aí, você precisa conhecer a terapia TRG. Deixa de preconceito, aquele negócio de TRG. Não, deixa de preconceito. Vamos conhecer a TRG, vamos fazer um tratamento de desbloquear isso aí e você vai sentir. Eu até falei ontem lá na entrevista que eu participei, eu falei, se você tiver curiosidade, antes de julgar aquela coisa toda, contrata a Carla, por exemplo, vou fazer uma sessão de TRG com a Carla para me saber como é. Antes de falar, né, procure saber, experimentar. Eu experimentei e hoje eu estou aqui falando para vocês, tá? Mas a minha vida era totalmente bloqueada. Eu vou até responder aqui, viu, Carla, se me permite. A Nilva fez uma pergunta aqui. Problemas com autoimagem está ligado a bloqueios? Com certeza, viu, Nilva? Com certeza está ligado com algum bloqueio que tem lá do seu passado, né? A questão da autoimagem. Eu até brinco muito, as pessoas vinham brincando por causa da minha careca, assim, né? Nossa, mas eu não me importo nada com essa careca. Eu tenho amigos meus que estão bloqueados por causa disso, né, emocionalmente, que estão desesperados, juntando dinheiro para fazer implante, aquela coisa toda.
Só que o que acontece essa questão da autoimagem, eu acho que eu já falei isso aqui no início, né? Começou quando a mulher falou que eu era feio. A mulher falou que eu era feio, aquele ali é mais feinho. Fiquei com isso na cabeça. Então a minha autoimagem, eu tinha uma impressão que eu era o cara mais feio do mundo. Eu nunca me achei bonito, aquela coisa toda. Hoje, depois do desbloqueio aí, nossa, eu me amo demais. Não sou narcisista de ficar olhando no espelho, poxa, cara, que careca bonito. Não, não é isso. Mas Autoestima, eu me amo do jeito. Oi? mas a autoestima lá em cima, pode dizer o que quiser, mas eu me sinto a pessoa mais linda. É isso mesmo. Esse é o desbloqueio. E é isso que a gente precisa fazer. Eu disse Pode falar, cara. que ela ainda está aqui na live, eu falei para ela ontem, né? Eu elogiando, né, a gente numa foto, tiramos uma foto e eu estava elogiando, né, nós duas. Aí eu até disse a ela bem assim, eita, que minha autoestima tá lá em cima. Aí ela disse, Carla, só tu, mas se eu não me achar linda, quem é que vai achar? Não importa o que o outro acha de mim, mas como é que eu me acho, né? Como é que eu me vejo, né? Se eu for, na minha infância, acredito que eu tinha uns 10 anos para 11 anos, eu me achava a menina mais feia, que não ia arrumar namorado, que era a mais feia da escola, e eu tinha umas amigas galegas dos olhos azuis, os olhos verdes, e eu olhava assim para ela, assim, meu Deus do céu, e a minha melhor amiga, e eu andar com ela, é que eu não vou arrumar namorado, porque eu sou a pessoa mais feia do mundo. Eu me achava assim, entende? Sim. E eu até uma cliente minha, que ela estava com problema também de autoestima, quando terminou a sessão, eu disse, vou te mandar uma foto minha. Não é sobre dizer, a gente falar pro nosso cliente, eles dizer palavras de afirmação, você é lindo, você é assim, você não sei o quê. Não, Sim. até a gente vai lá e reprocessa, vai lá no que trouxe essa baixa autoestima, vai lá, desbloqueia e você vai viver com a autoestima lá em cima. Entende? Eu disse a ela, eu disse, não é sobre eu dizer a você que você é linda, que você é isso, você é aquilo. Você vai receber. Tem pessoas bloqueadas que não através da terapia, você, através do reprocessamento, você vai ser desbloqueado de uma forma que vai ser automaticamente dentro de você, a autoestima vai estar dentro de você. E não importa o que o outro fale, a aceitação do outro, a validação do outro, mas é sobre você. E através da terapia, você vai ser desbloqueado. Aí eu peguei, e quando eu terminei a sessão com ela, mandei uma foto minha do antes e do depois. Eu disse, veja aqui. Essa Carla aqui, na foto, ela não sorria. Né? Na foto, essa Carla não sorria. Essa Carla não tinha cabelo cacheado. Ela não se vestia bem. Ela não gostava nem de foto. E hoje, eu tive que tirar algumas fotos do meu celular, porque é cheio de fotos eu sorrindo. Eu de cabelo cacheado, eu me aceitando. O que foi que aconteceu? Aquela Carla pode andar com a galega dos olhos azul, mas ela se acha a mais bonita. Mas não, entenda, não é diminuir o outro. Não é isso, não é diminuir o outro. Sim, não mas é isso. eu me sinto, né? Oi, deu uma travada aqui. Deixa eu ver. Tá me ouvindo, Elias? Agora estou. Então, Carla, porque na verdade a gente está falando dessa questão de aparência, né? Até pegando o gancho do que a colega aí perguntou, hoje em dia a sociedade ela que tem implantado na mente das pessoas através disso aqui, ó, do celular, das redes sociais, o padrão de beleza. Bonito é só quem é assim, ou é assado, tal. E não é assim. Aí com isso o que acontece? A pessoa começa a ficar bloqueada, muito bloqueada. Tá? Eu atendi uma moça que é uma moça muito bonita, jovenzinha, mas muito bonita. E ela tem, né, melhor, tinha um complexo de inferioridade, ela se sentia inferior a outras pessoas. Aí eu falei assim, tá bom, quais são as redes sociais que você mais usa? Ela, o Instagram e o TikTok. Eu falei, tá bom, e o que você vê ali?
Ah, eu fico vendo aquelas meninas sarada, isso e aquilo e tal. Eu falei assim, olha pra você ver. No Instagram e TikTok, todo mundo é lindo, é maravilhoso, é bonito. Então, o que que acontece? Tem filtro, tem um monte de coisa que é feito ali. Às vezes a pessoa está num carro, o carro nem é dela, aquela coisa toda, né? Só que quando a pessoa sabe quem ela é, a sua essência, ela está desbloqueada emocionalmente. Primeiro que ela não se ilude com rede social quando ela está desbloqueada. Mas quando a gente está bloqueado, você que ela está querendo se comparar, espelhar em outra pessoa. E a ideia não é essa. Quando você se conhece, você se ama, você se aceita, você começa a se sentir realmente a pessoa mais linda. Não é aquele lance da pessoa pensar assim, poxa, eu sou. Como o narcisista faz? Não é nada disso. É se amar mesmo. Essa frase, quando a pessoa diz assim, ah, se eu não me amar, ninguém mais vai amar. Eu não gostava dessa frase há um tempo atrás. Hoje eu já aceito essa frase assim, com tranquilidade, porque é isso mesmo. Tempo e não fazer terapia. Porque a terapia TRG é uma terapia acessível a todos. Então, por que não fazer? Por que não experimentar fazer essa terapia que pode mudar a sua vida? E vai mudar, basta você querer. E esses bloqueios aí não podem te travar. Principalmente, olha só, tem muitos pais aí de família que os filhos estão em escolas, aquelas escolas, sabe, bagunçada, e o sonho dele era colocar o filho lá numa escola. Seja bem-vindo aí, Eliane. Eliane é aqui da minha cidade, por isso que eu estou dando boa noite para ela, viu, gente? Mas olha só, a Larissa também está aí. Olha só, quer colocar o filho numa escola boa, mas não tem dinheiro. Só que ele continua sempre naquele mesmo ramo de trabalho ali. Ele tem ideias maravilhosas, mas ele não consegue executar, vai procrastinando, vai fazendo um monte de coisa para não fazer. Sabe o que está fazendo? Ele está com bloqueio emocional. O que está acontecendo é um bloqueio emocional ali.